venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Este é mais um programa do Está Escrito Canadá e, como eu digo sempre, muito obrigado porque é um privilégio ter você aqui conosco. Meu nome é Evaldo Vicente. Salmon Arm é uma cidade linda que fica no sul da província de British Columbia. Essa cidade está situada nas margens do lago Shuswap, com uma vista deslumbrante do Monte Bastion. É um destino turístico no verão. As muitas praias e muitas atividades recreativas são uma atração para muitos. É verdadeiramente uma joia de lugar. Em 1998, no entanto, você não gostaria de ter estado lá em Salmon Arm, porque 1998 teve um dos verões mais quentes e mais longos registrados na história do Canadá. Além do clima quente, foi também um recorde de temperatura seca. Essas condições de seca levaram a uma das piores temporadas de incêndio já registradas. Nesse verão de 1998, parte da floresta de Fly Hills, perto de Salmon Arm, começou a pegar fogo devido à seca. O fogo rapidamente se tornou incontrolável e começou a se mover em direção à cidade de Salmon Arm. A floresta densa, com muitas árvores e muito combustível para queimar, fez um caminho rápido para as chamas em direção à cidade. Apesar dos esforços do Ministério das Florestas e dos bombeiros locais, as chamas não puderam ser controladas. E muitos viram suas próprias casas, o fruto do seu trabalho, ser devorado pelo fogo. Outros observavam e se perguntavam quando será que esse desastre finalmente vai acabar. No final das contas, mais de 10 milhões de dólares foram gastos para apagar o incêndio. Mais de 6 mil hectares de terra foram queimados, mais de 40 edifícios destruídos e mais de 7 mil pessoas tiveram de ser evacuadas. É quase impossível imaginar o calor e o poder destrutivo das chamas nesses incêndios florestais. Chamas como essas parecem evocar imagens apocalípticas. O livro do Apocalipse tenta pintar um retrato vívido dessas chamas em Apocalipse capítulo 14, versos 10 e 11. Apocalipse 14, versos 10 e 11. Também este beberá do vinho da ira de Deus que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, aquele que receber o sinal do seu nome. Um pouco mais à frente, no livro de Apocalipse, João enfatiza ainda mais esse quadro, falando da destruição da Babilônia espiritual. Apocalipse capítulo 19, verso 3. E outra vez disseram aleluia, e a fumaça dela sobe para todo o sempre. As florestas queimadas de Salmon Arm nos dão uma prévia impressionante do fogo final que irá destruir a terra. E ao fazermos a pergunta, é o céu uma realidade? Nós nos voltamos agora e perguntamos também, e o inferno? É o inferno real? E assim como milhões de pessoas oraram e esperaram que as chamas da cidade de Salmon Arm parassem, o que poderíamos falar sobre o fogo do inferno? O que significa quando a Bíblia diz que a fumaça dela sobe para todo o sempre? Será que a destruição final dos ímpios durará para sempre no inferno? Será que é isso que a Bíblia diz? Para obter uma imagem verdadeira, nós vamos abrir a Bíblia e estudar o que ela tem a dizer sobre o inferno. Como nós já temos estudado nos programas anteriores, não existe dúvida de que o céu é um lugar bem real, do qual cada um de nós quer ser parte. É um lugar onde Jesus está preparando para nós uma morada
e Ele já tomou todas as providências para eu e você estarmos lá. Mas o que dizer de quem prefere não ir para o céu? Será que eles vão queimar em tormento para sempre? Nós já sabemos que os mortos não estão experimentando neste momento nenhuma dor. Já estudamos sobre isso nos programas anteriores e vimos que os mortos não estão em nenhum outro lugar agora. Eles estão dormindo na sepultura. Mas o que acontece quando Jesus voltar novamente? Bem, em nosso último programa nós estudamos que quando Jesus vier, os justos, aqueles que estão prontos para o retorno de Jesus, serão feitos incorruptíveis, serão perfeitos. Aqueles justos que estão mortos serão ressuscitados e terão também um corpo incorruptível. Os vivos serão transformados no instante e nos uniremos a Jesus no céu por 1000 anos, por 1 milênio. Se você perdeu esse programa ou algum programa da série É o Céu uma Realidade, você pode visitar o nosso website e encontrar lá em nossos arquivos este programa e todos os outros, www.estaescrito.ca, ou também no nosso canal do YouTube, www.youtube.com/estaescritocanadá. Nesses 2 locais você pode encontrar os arquivos desta série juntamente com muitos outros materiais para ajudar você na sua caminhada com Cristo. Os ímpios que estão mortos continuarão mortos, exceto por um grupo especial. Veja o que Apocalipse diz no capítulo 1, Apocalipse 1, verso 7. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. Este grupo seleto são aqueles diretamente responsáveis pela morte de Cristo. Eles serão ressuscitados para ver a loucura dos seus atos e dos seus erros. Os ímpios vivos serão mortos pelo esplendor da sua vinda e então todos os mortos permanecerão na terra e Satanás ficará preso aqui pela corrente das circunstâncias por 1000 anos até que ele possa ter tempo suficiente para contemplar os resultados da sua rebelião. Mas então o que acontece depois desses 1000 anos? Enquanto a Nova Jerusalém desce do céu para a terra, todos os ímpios se levantarão. A Bíblia nos diz então o que acontece em Apocalipse capítulo 20, versos 7 a 10. Apocalipse 20, 7 a 10. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos, a cidade amada, e de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. A imagem do inferno não é de um lugar no espaço. O lago de fogo está nesta terra. E Satanás e os ímpios serão destruídos nele. Isso é chamado na Bíblia de a segunda morte. Não em algum lugar por aí afora, mas o lago de fogo acontece aqui na terra. É isto que a Bíblia diz. Mas vamos fazer uma pequena pausa por um momento, porque estamos prestes a descobrir uma imagem impressionante de Deus. Muitos têm retratado a Deus como este grande algoz que vem atrás de você. A imagem de Deus que foi pintada pela igreja mesmo é que Deus está esperando para que você cometa um erro sequer e então, ele pega você. Esta imagem foi pintada não pela Bíblia, mas por coisas tais como o inferno de Dante, a mitologia grega e as religiões egípcias. Este não é o retrato que a Bíblia passa de maneira alguma. Eu espero que isso fique claro para você. Na verdade, por que é que existe um fogo do inferno? Mateus 25, 41 vai dizer para nós claramente por que é que o fogo do inferno existe. Mateus 25, 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo
e seus anjos. Portanto, aí está, o fogo do inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Ele nunca foi concebido para que qualquer ser humano acabasse lá. Ele foi criado para o autor do pecado, Satanás. Deus não poderia destruir Satanás imediatamente? Ao fazer isso, ele teria posto em risco um universo que o serviria por medo, ao invés de amor. Mas o Senhor permitiu a Satanás executar um plano completo para que os seres em todos os lugares desse universo pudessem reconhecer a malignidade do pecado e a terrível natureza da rebelião do diabo. Então, por que será que alguns seres humanos estarão lá? Porque o lago de fogo é destinado para acabar de uma vez por todas com o pecado, com a rebelião, com Satanás. E alguns seres humanos vão acabar no lago de fogo porque eles se ligaram tanto ao pecado e, por disposição própria deles, não estão dispostos a deixar o pecado. E, por isso, eles vão queimar no lago de fogo no inferno junto com os seus pecados. E como é que o fogo do inferno funciona? Ora, o fogo do inferno é um evento único que destruirá o pecado, o sofrimento, a dor, o diabo, os seus anjos, juntamente com os ímpios que se agarrarem ao seu pecado. É um evento único que nunca existirá novamente, mas as consequências serão eternas e permanentes. A Bíblia não descreve um lugar que arderá para sempre, onde seremos capazes de ver e ouvir a agonia dos perversos. Na verdade, muito pelo contrário. Apocalipse capítulo 21 descreve um novo céu e uma nova terra da seguinte forma: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Veja, não há nenhuma menção aqui de um inferno que queimará para sempre. Apenas a maravilhosa promessa de um novo céu e uma nova terra. Sem morte, sem dor, sem tristeza, sem separação, tudo é feito novo. Mas então, como pode existir um inferno ardente com gente a agonizar de dor e, ao mesmo tempo, existir um lugar perfeito? Como é que isso pode combinar? A verdade é que não pode. O fogo de Semonarm consumiu tudo que estava em seu caminho. Se você olhar para as fotos antes e depois do incêndio, você vai perceber que é verdadeiramente surpreendente, porque nada foi deixado para trás. Poderia ser que o fogo de Semonarm servisse como uma lição sobre o lago de fogo do Apocalipse? Será que serve? O que acontece com aqueles que são lançados no lago de fogo? Quanto tempo eles vão sobreviver? Normalmente, quanto maior o incêndio, mais rápida será a destruição. Se você quer torturar alguém por um longo tempo, você precisa, na verdade, de uma pequena chama e não de um grande lago de fogo. Será que a Bíblia está tentando nos dizer algo, chamando este lago de fogo de a segunda morte? Bem, nós precisamos permitir que a Bíblia fale por si mesma sobre o tema do inferno. Ouça o que o profeta Malaquias diz em Malaquias, capítulo 4, verso 1. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Malaquias descreve aqui o fogo do inferno. Você notou que ele não falou de pessoas sendo eternamente assadas no espeto do inferno?
Não, ele diz que eles se tornaram como palha e já estão queimados. As Escrituras são muito claras aqui em Malaquias, que em primeiro lugar o inferno é no futuro. Os ímpios serão queimados naquele dia. Não é algo que está acontecendo agora mesmo, em algum lugar da terra ou em algum lugar do universo. Em segundo lugar, os ímpios serão consumidos, transformados em cinzas e queimados completamente. Este é o ensino da Escritura sobre o assunto. Salmo 21, verso 9, Salmo 21, 9, diz o seguinte: Tu os farás como um forno de fogo no tempo da tua ira. O Senhor os devorará na sua indignação e o fogo os consumirá. O fogo devora os perversos. Isaías 47, verso 14, também é claro neste assunto. Isaías 47, 14 diz o seguinte: Eis que serão como a pragana, o fogo os queimará. Não poderão salvar a sua vida do poder das chamas. Não haverá brasas para se aquentar, nem fogo para se assentar junto dele. Note bem que não há nenhum fogo queimando aqui. Salmo 37, verso 20, continua nesta ideia dizendo o seguinte: Mas os ímpios perecerão e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros, desaparecerão e como a fumaça se desfarão. Portanto, a Bíblia diz que os ímpios vão perecer, eles serão transformados em restolho. Mas por que é que Apocalipse fala da sua fumaça e do seu tormento subindo para sempre, por todo sempre? Bem, outros versículos na Bíblia vão nos ajudar a compreender esse assunto de forma mais clara. E aqui segue um exemplo. Acompanhe comigo Hebreus capítulo 9, verso 12. Hebreus 9, 12. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Eterna redenção aqui, e em Hebreus 6,2 fala de juízo eterno. O que será que isso significa? Veja, Jesus morreu uma vez pelos nossos pecados. O seu grande ato de redenção ocorreu num tempo e num lugar específico. Além disso, o julgamento final é um tempo também específico. Nenhum desses episódios continua para sempre e para toda a eternidade. Mas quando a Bíblia diz que eles são eternos, é porque os resultados são permanentes. Os resultados têm consequências eternas. E assim também é da mesma forma com o fogo do inferno. Ele tem consequências permanentes e eternas. O livro de Judas é ainda mais objetivo nessa explicação, quando explica essa ideia para nós. Judas, no seu único capítulo e no verso 7, diz o seguinte: Assim como Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à fornicação, como aqueles ido após uma outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Então, Sodoma e Gomorra são um exemplo. Um exemplo de quê? É bem claro aqui, elas são um exemplo de que o destino dos ímpios será a destruição. E o testemunho claro da Escritura é que Sodoma e Gomorra experimentaram a pena do fogo eterno. Fogo eterno. Mas agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já viu no noticiário, ou leu numa revista ou jornal, ou viu um vídeo na internet de alguma cidade ou região do Mar Morto chamada Sodoma ou Gomorra que continua a queimar continuamente e o fogo nunca é extinguido? Não, eu nunca vi, nem você, porque isso não existe, isso não está acontecendo ainda. Na verdade, a Bíblia diz aqui em 2 Pedro capítulo 2, verso 6, o seguinte: E condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Judas diz que Sodoma e Gomorra são um exemplo do fogo eterno. Pedro diz que elas foram transformadas em cinza. E Pedro prossegue dizendo que a destruição e transformação em cinzas de Sodoma e Gomorra é um exemplo para os ímpios. Portanto, a Bíblia toda tem harmonia e ela é harmoniosa e rejeita a filosofia e mitologia grega de um inferno queimando para sempre. A Bíblia é clara que o fogo do inferno é eterno na perspectiva de que as suas consequências são permanentes.
ou eternas, e tudo que é lançado no lago de fogo se transformará em restolho ou cinza. Paulo também é claro sobre este assunto em Filipenses, capítulo 3, versos 18 e 19. Filipenses 3, 18 e 19. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição. O fim dos ímpios não será um ciclo de morte em chamas, mas a destruição. E a expressão no original grego significa literalmente deixar de existir ou ser aniquilado. A Escritura é bastante clara. Em Romanos 6, 23, nós lemos que o salário do pecado é a morte. E esta morte é a segunda morte, a separação permanente de Deus, porque o homem já não existe. O próprio Jesus disse em Mateus capítulo 10, 28, o seguinte, Mateus 10, 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Destruição. Isto é o que o lago de fogo traz. Destruição total e absoluta para nunca mais existir. Muitos textos bíblicos que parecem fazer alusão a um lugar de castigo eterno e contínuo são apenas metáforas para descrever a natureza permanente do fogo do inferno. Jesus, em uma ocasião, até mesmo usou uma parábola para ilustrar essa realidade. Marcos, capítulo 9, versos 43 e 44 é uma dessas passagens. Marcos 9, 43 e 44. E se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que, tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Muitas pessoas hoje apontam para isso como uma evidência de um inferno eternamente ardente. No entanto, será que é isso que a Bíblia realmente quer dizer? Jesus está citando uma passagem de Isaías. E lá o profeta Isaías fala do destino dos ímpios e usa essas frases: seu verme nunca morrerá e nem o fogo se apagará. Mas o que será que Isaías está dizendo aqui? Aqui é o que precede essas duas frases em Isaías, capítulo 66, verso 24. Isaías 66, 24. Sairão e verão os cadáveres dos que se rebelaram contra mim. Então, do que é que Isaías está falando aqui? Ele está falando de pessoas mortas. E embora eu sei que isso parece um pouco mórbido, mas esse é um retrato de minhocas, de larvas, consumindo um corpo morto. A imagem é de um cadáver sendo totalmente consumido, totalmente destruído. Mas então, o que quer dizer Isaías com o seu fogo não se apagará? O que significa ter um fogo inextinguível? É um fogo que não pode ser apagado. O profeta Jeremias usa a mesma metáfora para descrever a destruição de Jerusalém. Nós encontramos isso em Jeremias, capítulo 17, verso 27. Então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém, e não se apagará. Jerusalém experimentou um fogo inextinguível, mas deixe-me perguntar, porventura Jerusalém ainda está em chamas hoje? Esta profecia se cumpriu, Jerusalém foi queimada e foi queimada até o chão. A sua destruição foi permanente e inextinguível. O fogo não pôde ser apagado até tudo ser destruído. Mas, amigos, nós já gastamos algum tempo falando sobre o inferno. E algumas perguntas ainda sem resposta. Nós vamos lidar com muitas dessas perguntas no próximo programa, no programa da próxima semana. Deus está fazendo tudo o que é possível para salvar você. Você não precisa se preocupar com o fogo do inferno, não precisa, porque ele não foi projetado para você. O inferno é o destino do diabo e de seus anjos. Os braços abertos de Jesus são o destino que ele tem para você. Você está disposto a abandonar os seus pecados? Você está disposto a entregar tudo para Jesus? Ele chama você agora. E qual vai ser a sua resposta? Vamos orar. Deus e Pai que estás no céu, obrigado pela explicação clara da Tua palavra sobre este assunto.
eu te peço que tu possas ajudar alguém que me ouve neste momento e quem sabe ainda não aceitou a Jesus no seu coração. E que essa decisão possa ser tomada agora, Senhor. E nos ajuda a viver sem medo, porque confiamos em Ti. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Este programa do Está Escrito está chegando ao fim. Muito obrigado por ter estado aqui conosco. Nosso programa tem este compromisso de levar a palavra de Deus aos nossos ouvintes. De qualquer lugar do mundo, você pode acessar o nosso website, como já foi falado aqui, www.estaescrito.ca, e também o nosso canal no YouTube, onde você pode assistir este programa, outros programas da série e outros programas do Está Escrito que já foram ao ar. Lá no nosso website você pode até mesmo fazer uma doação, se sentir movido a fazer isso, para poder ajudar a manter o nosso programa no ar e mantermos esse compromisso de levar a palavra de Deus. Há muito a ser descoberto na Bíblia e nós queremos continuar estudando a palavra de Deus com você. Eu espero que você possa se juntar a nós em nosso próximo programa, em nosso próximo encontro, para que possamos continuar aprendendo as mensagens de Deus para nós e assim podermos viver sem medo do futuro. Até lá, lembre-se, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.